Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. Voltando um pouquinho aqui no nosso estudo, na aula passada eu havia falado sobre a primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton falava, né? Que um corpo em movimento tende a ficar em movimento até alguma coisa parar ele. E um corpo tende a ficar parado até que alguma força faça com que ele se movimente. Agora, a segunda lei de Newton, sabe aquela continha que a gente estava fazendo da força, de somar a direção em que as forças estavam atuando? A gente vai precisar dela agora. O que diz a segunda lei de Newton? Olha só. Ao chutarmos uma bola de futebol, a força aplicada pelo chute muda a velocidade da bola. Isto é, existe uma aceleração da bola. Então, a bola estava em repouso, eu dei um chute, ela adquiriu uma aceleração do chute até o seu destino final. Da mesma forma, quando freamos uma bicicleta, a força de atrito entre as pastilhas de freio e a roda e entre o pneu e o chão faz a velocidade da bicicleta diminuir, ou seja, há uma aceleração negativa ou uma desaceleração. Você está freando, está diminuindo a sua aceleração para ela parar. Há, portanto, uma relação direta entre a força e a mudança do movimento. Prestem atenção. Quanto maior é a força resultante que age sobre o corpo, maior é a aceleração por ela causada. Então, quanto maior a força aplicada sobre determinado corpo, maior vai ser a aceleração que ele vai adquirir. Isso também vai depender da massa do seu objeto. Quanto maior for a massa do seu objeto, maior a força que você vai ter que aplicar sobre ele. Olha só, a massa também é uma grandeza relevante nessa situação. Quanto maior a massa, maior a força que deve ser aplicada. O estudo da relação entre força resultante, massa e aceleração é descrita pela segunda lei de Newton. Veja como se dá essa relação. Ao aplicarmos certa força sobre um carrinho no supermercado, ele recebe uma aceleração, ou seja, ele vai se deslocar. Você fez uma força nele, ele vai se locomover. Ao dobrarmos a intensidade da força com que empurramos a aceleração, dobra também. Então, se você fizer mais força, mais rápido ele vai, maior vai ser a aceleração. Esse vetor aqui, ou seja, essa flechinha, ela está me indicando a intensidade da força aplicada. Então, aqui é pequenininho, olha lá, uma força menor, uma força média, uma força maior. Quando a gente aplica uma força, a aceleração vai ser maior. Então, aqui ele está correndo, certo? Quando inserimos mercadorias no interior do carrinho, alteramos a massa do sistema que empurramos. Então, aqui o carrinho estava vazio. Aqui o carrinho está cheio. Então, a massa vai ser maior. Consequentemente, eu já vou ter que fazer uma força maior para que esse carrinho consiga se deslocar. Quando inserimos mercadoria no interior do carrinho, alteramos a massa do sistema que empurramos. Assim, se quisermos acelerar da mesma forma, precisamos aumentar proporcionalmente a força resultante, ou seja, a minha força vai ter que ser maior. Por exemplo, ao dobrar a massa do carrinho em seu interior, precisaremos do dobro da força. E assim vai aumentando. Quanto maior a massa, maior a força empregada sobre o objeto. A aceleração adquirida por um corpo
é diretamente proporcional à intensidade da força que atua sobre ele. Então, ou seja, a força resultante, ou a força que atuará sobre o corpo, eu faço uma multiplicação com a massa do corpo e a aceleração com que esse corpo, o quê? Se desloca, tá? Se deslocou. Vamos fazer esse exercício. Sendo assim, vamos expressar matematicamente. Vocês acharam que ciências não tem continha? Olha aqui, pegando vocês, ó. A aceleração, a unidade dela é em metros por segundo ao quadrado. A massa, a gente vai pôr em quilos. Qual é a força resultante em cima desse caixote de 30 quilos? E eu sei que a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ele quer saber? A força resultante. A massa é 30 quilos, então você vem e coloca o 30, vezes 2, que é a aceleração. A força atuante sobre o caixote, a força resultante sobre ela, é de 60 newtons, certo? Então, essa é a segunda lei de Newton. Vamos voltar? Primeira lei, um corpo parado tende a ficar parado até que alguma força atue sobre ele. O carrinho aqui está parado, certo? Então, ele vai continuar parado, a não ser que esse moço vai lá e empurra o carrinho, certo? Então, essa é a primeira lei de Newton. E ele continuará em movimento até que algo o faça parar, seja o atrito com o chão, seja uma parede, no caso. E a segunda lei de Newton me fala que a minha força que eu tenho que colocar sobre um objeto é proporcional à massa. Quanto maior a massa, maior a minha força que eu vou ter que fazer para deslocar. E quanto maior a força que eu aplicar, maior vai ser a aceleração, né? A rapidez com que esse objeto irá se deslocar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vou mandar exercícios para vocês fazerem, ok? Dessa continha aqui, ó, de multiplicação, para achar, às vezes, a força, ou para achar a massa, ou para achar a aceleração, ok? Façam o exercício conforme o que for pedido. Até a próxima.